Marque tudo como resolvido. Essas verificações de materiais perigosos estão nos atrasando. Meu nome é Wesley Hart. Tenho 46 anos, dirijo caminhões há 23 anos e nunca tive uma única violação do Departamento de Transportes. Nenhuma. Isso é algo que não se joga fora levianamente neste negócio. Olhei para a prancheta que Colin Hake me entregou. 3 caminhões-tanque carregados com corrosivos classe 8 estavam estacionados no pátio atrás de nós, e todos eles estavam com a manutenção vencida. Os retentores das rodas do caminhão da frente estavam vazando fluido hidráulico. O segundo tinha um compressor que chiava como um velho subindo escadas, e o terceiro precisava de pastilhas de freio novas há 2 semanas. Colin era novo na Trail Point Hauling Services, transferido de um trabalho administrativo em Phoenix há cerca de 4 meses, todos sapatos brilhantes e teorias de gestão. Ele não sabia a diferença entre um chefe de equipe e um chefe de equipe, mas com certeza sabia como ler uma margem de lucro. Aquele caminhão-tanque está carregando ácido sulfúrico, eu disse, apontando para o caminhão da frente. Quer que eu assine as vedações que já estão vazando? Ele me olhou como se eu tivesse pedido para explicar física quântica. Wesley, preciso dessas plataformas funcionando às 6 horas. Os clientes me enchendo o saco por causa dos prazos de entrega. Eu já tinha ouvido essa música antes. Novos supervisores sempre chegavam com tudo, tentando provar que conseguiam fazer mais quilômetros em menos tempo. A maioria aprendeu da pior maneira que atalhos no transporte de materiais perigosos não economizam dinheiro. Custam licenças. As vedações falham na rodovia e o ácido corrói o revestimento do tanque. E depois? Depois a gente resolve, disse Colin, checando o celular. Agora, preciso que você trabalhe em equipe. Trabalho em equipe? Era o que sempre diziam quando queriam que você fizesse alguma besteira. Olhei para a prancheta de novo. Formulários de inspeção pré-viagem, todos em branco. Verificações do sistema de freio, registros de pressão dos pneus, relatórios de nível de fluido, tudo que estivesse entre uma entrega segura e um vazamento catastrófico. Colin queria que eu falsificasse documentos federais para que ele pudesse atingir seus objetivos. A questão é que eu vinha observando esse padrão há meses. Desde que Colin assumiu, os pedidos de manutenção desapareciam na gaveta da mesa dele. Motoristas reclamavam de problemas de dirigibilidade, problemas de direção, freios em falha. Tudo era carimbado como resolvido sem que uma chave inglesa sequer tocasse em metal. Devolvi a prancheta para ele. Não vou assinar registros falsificados. A expressão de Colin mudou. A falsa simpatia desapareceu e eu vi exatamente com que tipo de homem eu estava lidando. Você é muito cauteloso com logística, Wesley. Motoristas eficientes sabem quando pular inspeções. Foi aí que eu soube que isso não ia acabar bem para ninguém. A questão era, quem? Eu comecei a dirigir quando meu pai ficou doente demais para trabalhar em seu próprio caminhão. Isso foi em 2001, quando o transporte rodoviário ainda significava alguma coisa. Você cuidava do seu equipamento, seguia as regras e construía uma reputação que abria portas. Meu pai me ensinou que o motorista só é tão bom quanto seu histórico de segurança. E o meu era impecável. 23 anos de registros limpos, 0 acidentes, 0 violações, 0 concessões. Quando a Trail Point me contratou, há 3 anos, foi porque a seguradora deles exigia motoristas experientes em materiais perigosos. O salário era decente, as rotas eram constantes e o antigo supervisor, Frank Morrison, comandava uma operação rigorosa. Frank entendia que transportar produtos químicos perigosos não era uma questão de velocidade. Era uma questão de precisão. Então, Frank se aposentou e eles trouxeram Colin. As mudanças começaram pequenas. Os cronogramas de manutenção foram otimizados. As listas de verificação de inspeção foram simplificadas. Motoristas que faziam muitas perguntas sobre problemas nos equipamentos tiveram suas rotas reatribuídas a motoristas mais jovens, que ficavam de boca fechada. Vi isso acontecer primeiro com Danny Flores. Veterano com 20 anos de experiência, ficha impecável, mas ele cometeu o erro de se recusar a dirigir um caminhão com coletor de escape trincado. Colin o autuou por insubordinação e o transferiu para viagens curtas de frete que pagavam metade do que o trabalho com materiais perigosos gerava. Depois, veio Kevin Walsh. Ele chamou a atenção de Colin documentando problemas de freio que não estavam sendo corrigidos. De repente, as avaliações de desempenho de Kevin mencionaram problemas de atitude e resistência à eficiência operacional. O padrão era claro. Colin estava eliminando motoristas que se preocupavam mais com segurança do que com velocidade. Minha esposa, Angela, percebeu a mudança em mim antes de mim.
Eu chegava em casa quieto, mexendo no jantar, checando meu celular em busca de mensagens de trabalho que costumavam esperar até de manhã. Você está preocupado com alguma coisa, disse ela uma noite, enquanto lavávamos a louça. Chefes novos pegando atalhos. Ela secou um prato lentamente, pensando, o tipo de atalho que machuca as pessoas. O tipo que mata pessoas. Angela era casada com um caminhoneiro há tempo suficiente para saber o que isso significava. Materiais perigosos não era como transportar móveis ou mantimentos. Quando as coisas davam errado com produtos químicos, davam errado rápido e feio. O que você vai fazer? Essa era a pergunta que eu vinha evitando há semanas. Eu poderia manter a cabeça baixa, seguir ordens e torcer para que nada de terrível acontecesse sob minha supervisão. Ou eu poderia me manter firme e provavelmente perder o emprego. Mas havia uma terceira opção que eu vinha considerando. Algo que meu pai me ensinou sobre se proteger em um negócio onde um erro pode acabar com tudo. Vou começar a manter registros melhores, eu disse a ela. Angela entendeu. Ela apertou meu ombro e não fez mais perguntas. Naquela noite, comecei a fotografar tudo. O ponto de ruptura veio em uma manhã de terça-feira de novembro. Cheguei ao depósito e encontrei 3 caminhões-tanque prontos para decolar, todos carregando corrosivos classe 8 com destino a instalações industriais no Wyoming. Operação normal, bom preço. Mas quando fiz minha inspeção pré-viagem, encontrei problemas que deveriam ter paralisado os 3 caminhões. O caminhão da frente tinha fluido hidráulico vazando de ambos os retentores das rodas traseiras, sem pingar, vazando em fluxos constantes que deixavam manchas escuras no asfalto. O compressor de ar do segundo caminhão estava ciclando a cada 30 segundos, o que significava um vazamento enorme ou falha na regulagem de pressão. As pastilhas de freio do terceiro caminhão estavam desgastadas até virar metal, raspando nos rotores toda vez que alguém o movia no pátio. Documentei tudo com a câmera do meu celular e, em seguida, preenchi as solicitações formais de manutenção para cada caminhão. Colin estava em seu escritório quando bati à porta. Temos problemas com a entrega em Wyoming, eu disse, colocando a papelada em sua mesa. Ele mal olhou para ela. Que tipo de problemas? Retentores de roda, sistema de ar e freios. Esses caminhões não deveriam sair do pátio. Colin recostou-se na cadeira, me observando com o tipo de expressão que se vê em um homem que já tomou sua decisão. Wesley, vou ser direto com você. Esta empresa precisa de motoristas que entendam o negócio. Motoristas que possam resolver problemas em vez de criá-los. Evitar um vazamento de materiais perigosos não é criar problemas. Perder um cliente importante porque não conseguimos entregar no prazo é. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou 3 formulários de inspeção pré-viagem já preenchidos, já assinados, todos marcados como satisfatórios. Esses caminhões passaram na inspeção ontem, disse ele. Deve ter sido outro par de olhos olhando para eles. Eu encarei os documentos falsificados. A assinatura de Dani Flores em um, Kevin Vauches em outro, e uma assinatura que eu não reconheci no terceiro. Tudo falso. Você quer que eu dirija caminhões com registros de segurança falsificados. Eu quero que você faça o seu trabalho. Foi aí que me dei conta. Não se tratava de uma decisão ruim ou de cortar caminho para cumprir um prazo. Colin vinha falsificando documentos federais sistematicamente há meses, colocando os motoristas em risco e expondo a empresa a uma responsabilidade enorme. E agora ele estava me pedindo para fazer parte disso. Olhei para aqueles formulários de inspeção falsificados e vi exatamente onde isso estava indo. Cedo ou tarde, um daqueles caminhões iria falhar catastroficamente. Quando isso acontecesse, o Departamento de Transportes investigaria e encontraria uma trilha de registros falsificados que levaria diretamente a quem os assinou. Colin estava armando para seus motoristas levarem a culpa. Levantei-me, tirei as chaves do bolso e as coloquei em sua mesa ao lado da papelada. Eu não vou assinar registros falsificados. Então você não vai dirigir para Trail Point. Saí sem dizer mais nada, mas não ia embora de mãos vazias. 3 dias depois de eu ter pedido demissão, Colin ligou para minha casa. Wesley, acho que tivemos um mal-entendido, disse ele, com a voz diferente agora, mais amigável. Por que você não vem amanhã de manhã? Podemos resolver alguma coisa. Angela estava dobrando roupa na sala de estar, mas eu percebi que ela estava ouvindo. Que tipo de coisa? Olha, talvez eu tenha exagerado naquelas inspeções. Você tem experiência que não posso substituir da noite para o dia. Que tal chegarmos a um acordo? Acordo. Essa era uma palavra que tinha metido muitos bons motoristas em problemas ao longo dos anos. Que tipo de acordo?
Você cuida das inspeções pré-viagem do seu jeito e eu cuido do agendamento do meu jeito. Nós dois conseguimos o que precisamos. Parecia razoável. Razoável demais. Colin não me pareceu o tipo de pessoa que recua numa briga, especialmente depois de me demitir 3 dias antes. Vou pensar nisso, eu disse. Não pense muito. Tenho candidaturas de motoristas mais jovens que podem ser mais flexíveis. A ameaça foi sutil, mas clara. Aceite o acordo ou outra pessoa tiraria minhas raízes. Encontrei Colin na manhã seguinte em seu escritório. Ele tinha café esperando e minha agenda antiga impressa, pronta para ser enviada. Mas quando ele me entregou a prancheta, vi o mesmo padrão de antes. Formulários de inspeção pré-viagem com problemas de manutenção já marcados como resolvidos. Esses caminhões ainda não foram consertados, eu disse. Eles passaram na inspeção ontem. Por quem? O sorriso de Colin desapareceu ligeiramente. Por mim, sou certificado para conduzir inspeções de segurança. Isso era novidade para mim. Eu nunca tinha visto Colin sequer verificar a pressão dos pneus, muito menos realizar uma inspeção completa do departamento de transportes. Desde quando? Desde que se tornou necessário. Examinei a papelada com mais atenção. A assinatura de Colin estava em todos os formulários, datado do dia seguinte à minha demissão. Ou ele tinha desenvolvido habilidades mecânicas sobrenaturais da noite para o dia, ou estava redobrando a aposta na fraude documental. Esses caminhões precisam de manutenção de verdade, não de consertos burocráticos. Wesley, você não está me ouvindo. Os caminhões estão ótimos. As inspeções foram concluídas. Seu trabalho é levá-los com segurança aos seus destinos. Ele estava preso na própria mentira agora. Se admitisse que os caminhões precisavam de manutenção, teria que explicar por que os havia aprovado. Se continuasse com a história, estaria me pedindo para dirigir um equipamento que eu sabia ser perigoso. Quero ver os registros de manutenção. Isso não é mais seu departamento. É se você quiser que eu dirija. Colin abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta grossa. Registros de manutenção de toda a frota, datados de 6 meses atrás. Folheei-os rapidamente e o que vi me deu um aperto no estômago. Dezenas de ordens de serviço marcadas como concluídas, sem recibos de peças correspondentes. Trocas de freios sem registro de compras de pastilhas de freio. Serviços de transmissão sem documentação de troca de fluido. Não era apenas cortar caminho. Era fraude sistemática. Esses registros são falsos, eu disse. Esses registros são precisos. Onde estão os recibos de peças? Faturamento eletrônico. Tudo é digital agora. Fechei a pasta e olhei para Colin atentamente. Ele estava suando um pouco, apesar do ar frio da manhã. Preciso ver os registros digitais. Wesley, estou tentando trabalhar com você aqui, mas você está dificultando muito as coisas. Você vai dirigir nessas rotas ou não? A pergunta pairava no ar entre nós. Eu poderia aceitar o acordo, ficar de boca fechada e torcer para que nada desse errado. Ou eu poderia ir embora e deixar outra pessoa lidar com as consequências. Mas havia uma terceira opção. Eu os dirigirei, eu disse. O alívio de Colin era visível. Ótimo! Eu sabia que poderíamos resolver isso, mas farei minhas próprias inspeções, de verdade. Tudo bem, o que te deixar confortável. Saí do escritório dele com minhas raízes e minha prancheta, mas também saí com outra coisa. A confirmação de que Colin estava comandando uma operação de fraude sistemática, e agora eu tinha provas documentais. O que Colin não sabia era que eu vinha construindo um caso contra ele havia meses. Naquela tarde, fui até a oficina mecânica Morrison, onde Frank Morrison havia conseguido um emprego de meio período após se aposentar da TrailPoint. Frank supervisionava operações de materiais perigosos havia 15 anos antes de Colin chegar, e conhecia todos os caminhões da nossa frota melhor do que os próprios motoristas. Wesley, disse Frank, limpando as mãos em um pano de prato. Ouvi dizer que você conversou com um novo chefe. Mais do que palavras. Frank, preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja direto comigo. Ele me levou até o escritório dele, um espaço apertado que cheirava a café e óleo de motor. O que você está pensando? Peguei meu celular e mostrei a ele as fotos que vinha tirando há meses. Solicitações de manutenção marcadas, concluídas sem nenhum trabalho de fato feito, relatórios de inspeção assinados por motoristas que nunca tinham visto os caminhões, violações de segurança documentadas e ignoradas. Frank estudou cada imagem cuidadosamente, com a expressão cada vez mais sombria. Jesus, Wesley, há quanto tempo isso vem acontecendo?
desde cerca de um mês depois que o Colin assumiu, mas está piorando. Você já denunciou isso para a DOT? É sobre isso que eu quero te perguntar. Se eu registrar uma denúncia, o que acontece? Frank recostou-se na cadeira, pensando. O Departamento de Transportes leva registros falsificados de materiais perigosos muito a sério. Eles vão investigar. Provavelmente farão inspeções surpresa, revisarão tudo, desde os 2 anos anteriores. Se encontrarem fraude sistemática, que tipo de penalidades para a empresa? Multas, suspensão da carteira de habilitação, possíveis acusações criminais para quem assinou os documentos falsos, responsabilidade pessoal, possível pena de prisão, proibição vitalícia de dirigir comercialmente. Era disso que eu temia. O Colin não estava apenas arriscando a empresa. Ele estava preparando seus motoristas para assumirem a responsabilidade criminal por suas decisões. Tem mais uma coisa, disse Frank. Tenho ouvido coisas pela cidade, outras empresas falando sobre os prazos de entrega da Trail Points, como de repente estão superando os cronogramas de todos. Que tipo de coisas? Do tipo que faz as pessoas se perguntarem como conseguem transportar cargas de materiais perigosos tão rápido sem economizar. Sentia as peças se encaixando. Colin não estava apenas falsificando registros de manutenção para economizar dinheiro. Ele estava usando documentos de segurança falsificados para justificar cronogramas de entrega agressivos que operadores legítimos não conseguiam cumprir. Ele está usando inspeções falsas para concorrer a contratos. Faz sentido. Diga a um cliente que você consegue entregar produtos químicos classe 8 na metade do tempo normal. Eles pagarão taxas premium. Só preciso da papelada mostrando que sua frota aguenta o ritmo. Frank tirou um cartão de visita e me entregou. Departamento de Transportes, Escritório do Inspetor-Geral. Uma mulher chamada Patricia Henley. Trabalhei com ela em um caso há cerca de 5 anos. Ela é minuciosa, justa e não brinca com violações de segurança. Guardei o cartão. Se eu fizer isso, não tem volta. Wesley, você tem 23 anos de direção limpa. Não deixe um funcionário de escritório com uma planilha estragar isso. Voltei para casa pensando no que Frank tinha dito. Colin não estava apenas economizando. Ele estava tramando um golpe, usando registros de segurança falsificados para ganhar contratos que colocavam operadores legítimos fora do mercado. E quando algo inevitavelmente dava errado, os motoristas ficavam com a responsabilidade. Naquela noite, liguei para Patricia Henley, o escritório do inspetor-geral. Aqui é Patricia. Meu nome é Wesley Hart. Sou motorista de materiais perigosos e preciso relatar violações sistemáticas de segurança na minha empresa. Que tipo de violações? Registros de inspeção falsificados, documentos de manutenção falsificados e certificações de conformidade fraudulentas para cargas regulamentadas pelo Departamento de Transportes. Houve uma pausa. Senhor Hart, preciso que o senhor venha e faça uma declaração formal. Quando o senhor pode chegar em Helena? Amanhã de manhã. Estarei esperando. O escritório de Patricia Henley era exatamente o que eu esperava de uma investigadora federal. Simples, organizado e focado. Ela era uma mulher baixa, na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e o tipo de olhar direto que fazia você querer dizer a verdade, quer você queira ou não. Senhor Hart, antes de começarmos, quero que o senhor entenda que registrar uma denúncia é um assunto sério. Você está preparado para as consequências? Que tipo de consequências para você? Proteção legal, possível auxílio para realocação se houver retaliação e, potencialmente, uma porcentagem de quaisquer multas recuperadas para seu antigo empregador, investigação federal, possíveis acusações criminais e provável fechamento do negócio se as violações forem tão extensas quanto você descreveu. Pensei nos registros de manutenção falsos de Colin, nos relatórios de inspeção falsificados e nos motoristas que não sabiam que estavam assinando seus nomes em crimes federais. Estou preparado. Patricia ativou um gravador digital e abriu uma pasta de arquivo grossa. Conte-me tudo. Por 2 horas, eu a orientei sobre a operação de Colin. A falsificação sistemática de registros de inspeção. Os pedidos de manutenção que desapareciam na gaveta da mesa dele. A pressão sobre os motoristas para assinar documentos que não haviam preparado. Os cronogramas de entrega agressivos que só eram possíveis ignorando os procedimentos de segurança obrigatórios. Patricia tomou notas, fez perguntas específicas e solicitou cópias de todas as evidências fotográficas que eu havia coletado. Isso é substancial, ela disse quando terminei. Mas preciso de mais do que apenas o seu depoimento. Você estaria disposto a usar um dispositivo de gravação? Você quer que eu volte? Quero que você se candidate ao seu antigo emprego.
Colin Hake ligou para o nosso escritório ontem alegando que um ex-funcionário descontente estava espalhando falsas acusações sobre o histórico de segurança da TrailPoint. Senti meu maxilar apertar. Ele já está tentando me desacreditar, o que significa que está preocupado. Pessoas preocupadas cometem erros, e erros criam evidências. Patrícia abriu outra pasta e me mostrou a fotografia de um acidente de caminhão no Colorado. Um caminhão-tanque transportando produtos químicos industriais capotou na Interestadual 25, derramando materiais corrosivos em 3 faixas da rodovia. Isso aconteceu há 2 semanas. O motorista foi embora, mas o custo da limpeza ultrapassou $2 milhões. O caminhão era operado pela Mountain View Transporte, que costumava competir com a TrailPoint por contratos regionais de materiais perigosos. Costumava fazer lances 30% mais baixos que os deles em todos os principais contratos deste ano. Mountain View faliu no mês passado. Eu entendi que Colin não estava apenas colocando seus próprios motoristas em risco. Ele estava destruindo concorrentes legítimos ao licitar contratos a preços que só eram possíveis por meio de fraude. O que você precisa que eu faça? Patrícia sacou um pequeno dispositivo do tamanho de um botão de camisa. Candidate-se para recuperar seu emprego. Deixe Colin pensar que é um. Documente tudo o que ele disser sobre procedimentos de manutenção, protocolos de inspeção e cronogramas de entrega. Precisamos especialmente que ele admita ter conhecimento dos registros falsificados. Quanto tempo? 2 semanas, talvez 3, tempo suficiente para estabelecer um padrão de violações sistemáticas. Prendi o gravador no bolso do meu casaco e pensei na cara da Angela quando eu lhe disse que voltaria a trabalhar para o Colin. Tem mais uma coisa, disse Patrícia. Acreditamos que a TrailPoint esteja operando esquemas semelhantes em 3 outros estados. Se conseguirmos construir um caso sólido aqui, isso pode evitar acidentes em outros lugares. Isso decidiu tudo. Eu não estava apenas me protegendo ou mesmo protegendo meus colegas motoristas na TrailPoint. Havia pessoas no Wyoming, Colorado e Utah que não sabiam que estavam compartilhando rodovias com caminhões que não tinham a manutenção adequada. Quando eu começo? Amanhã. Ligue para o Colin. Diga a ele que você pensou bem e que está pronto para trabalhar em equipe. Saí do escritório da Patrícia com um equipamento de gravação, um número de telefone direto e a certeza de que estava prestes a me tornar um informante federal. Colin achou que tinha vencido quando saí do escritório dele. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava errado. O Departamento de Transportes. Chegamos a TrailPoint numa manhã de quinta-feira de dezembro. 4 agentes, 2 inspetores e a própria Patrícia Henley, passando pelo portão em veículos sem identificação enquanto Colin revisava os cronogramas de entrega em seu escritório. Eu estava na sala de descanso quando a confusão começou. Motoristas se aglomeravam nas janelas, apontando para veículos oficiais, fazendo perguntas que ninguém conseguia responder. Colin saiu de seu escritório parecendo confuso, depois preocupado, depois assustado, enquanto Patrícia se aproximava com um distintivo e um mandado. Colin Hake, sou a inspetora Patrícia Henley, Departamento de Transportes, Escritório do Inspetor-Geral. Estamos realizando uma auditoria de conformidade de suas operações com materiais perigosos. O rosto de Colin empalideceu. Não fui notificado de nenhuma inspeção programada. Esta não é uma inspeção programada, Sr. Hake. Esta é uma investigação federal sobre violações sistemáticas de segurança e fraude de documentos. Os agentes se espalharam pelas instalações como se já tivessem feito isso antes. Uma equipe foi direto para a baia de manutenção, outra para o escritório de Colin e uma terceira começou a inspecionar todos os caminhões no pátio. Patrícia ficou com Colin, que ficava olhando ao redor como se esperasse que alguém o resgatasse. Em 1 hora, 3 caminhões foram marcados como fora de serviço por violações de segurança. O inspetor-chefe encontrou os mesmos vazamentos hidráulicos, problemas de freio e falhas no sistema de ar que eu documentei semanas antes. Tudo coberto por relatórios de inspeção alegando que os caminhões estavam em perfeitas condições. Colin tentou explicar. Essas inspeções foram conduzidas por pessoal qualificado de acordo com os padrões federais. Patrícia ergueu uma prancheta com sua assinatura. De acordo com este documento, você inspecionou pessoalmente o caminhão número 247 em 15 de novembro. Isso é exato. Sim. O caminhão 247 tem pastilhas de freio desgastadas até as placas de apoio de metal. O padrão de desgaste indica que elas estão nessa condição há pelo menos 6 semanas. Você observou essa condição durante sua inspeção? A voz de Colin falhou. Pode ter havido algum descuido no processo de documentação. Descuido. Entendo.
Patrícia abriu outra pasta e tirou transcrições impressas de nossas conversas gravadas. Cada admissão, cada instrução para falsificar registros, cada vez que Colin me pressionou para ignorar violações de segurança. Sr. Hake, o senhor está preso por conspiração para cometer fraude, falsificação de documentos federais e violação intencional das normas de transporte de materiais perigosos. A licença de materiais perigosos da Trail Point foi suspensa naquela tarde. A seguradora cancelou a cobertura na manhã seguinte. No final da semana, todas as operações haviam cessado e a instalação estava fechada, aguardando a resolução das acusações federais. Colin contratou um advogado que negociou um acordo judicial, 2 anos de prisão federal, proibição vitalícia de trabalhar no setor de transportes e responsabilidade pessoal pelos custos de limpeza de quaisquer acidentes vinculados aos seus registros falsificados. A maioria dos motoristas encontrou trabalho em outro lugar em um mês. Os mais jovens aprenderam uma lição sobre a importância dos protocolos de segurança. Veteranos como Danny Flores e Kevin Walsh ficaram gratos por alguém finalmente ter exposto o que suspeitavam o tempo todo. Quanto a mim, a Red Mesa Freight entrou em contato comigo no dia seguinte ao fechamento da Trail Point. Eles souberam da investigação e ficaram impressionados com o fato de um motorista ter arriscado a carreira para proteger a segurança pública. Precisamos de alguém para comandar nossa divisão de materiais perigosos, disse o proprietário durante nossa conversa por telefone. Alguém que entende que fazer as coisas direito é mais importante do que fazê-las rápido. O salário era melhor do que o da Trail Point. O equipamento era mais novo e, o mais importante, eles queriam que eu treinasse motoristas mais jovens nos procedimentos de segurança adequados. Aceitei com uma condição: toda a manutenção seria realizada por mecânicos certificados. Todas as inspeções seriam documentadas com fotos, e qualquer motorista que se sentisse inseguro teria meu número de telefone direto. 3 meses depois, eu estava de volta à estrada com uma nova empresa, a consciência tranquila e a consciência de que às vezes fazer a coisa certa leva tempo para dar resultado, mas quando dá, compensa completamente. Nunca mais vi Colin, mas ouvi dizer que ele conseguiu um emprego vendendo seguros depois de ser solto. De alguma forma, isso parecia apropriado.